Então, o GRADE, né, que é esse sistema de ranqueamento da certeza da evidência, ele leva em consideração, num primeiro momento, qual é o tipo de estudos que compõem este conjunto da evidência, né? Eles são estudos randomizados, né? Bom, se são estudos randomizados, eu já parto de início, né, de uma alta confiança desta informação, uma alta confiança na certeza desta evidência. E aí eu vou aplicar uma série de julgamentos quanto a 5 critérios, né, quanto a risco de viés, quanto a inconsistência, quanto a evidência direta, imprecisão e viés de publicação, que eu vou poder rebaixar essa certeza da evidência ou não, de acordo com esses critérios que em cada um desses pontos serão avaliados. Muito bem. Ao final, então, eu terei um resultado que pode continuar sendo com alta confiança, ou eu posso ter diminuído essa certeza da confiança, indo para moderada, indo para baixo, indo para moderada quando eu perco, quando eu faço uma diminuição de 1 ponto dessa evidência, em 2 pontos uma baixa confiança e em 3 pontos uma muito baixa confiança, tá? Em 3 níveis. Muito bem, agora se eu parto de estudos observacionais ou de estudos não randomizados, o meu nível de confiança inicial ele já parte baixo, né? Ele não parte completamente preenchido, ele já parte diminuindo 2 níveis, em função do que eu comentei no slide anterior, que nós não temos essa certeza do balanço entre fatores prognósticos, né? Então por isso que eu parto com uma baixa confiança, né? E aí eu vou aplicar os mesmos domínios, né, que eu apliquei aos ensaios clínicos randomizados, né? Entretanto, né, eu também vou aplicar nos estudos não randomizados os domínios que eu posso levantar o nível desta evidência. E esses domínios de levantamento do nível da evidência eu não aplico aos ensaios clínicos randomizados, né? E quais são esses domínios? Efeito dose-resposta, a magnitude do efeito, né, o tamanho do efeito. Então, se eu tive um grande tamanho de efeito, e confundidores residuais contrários ao benefício, né? Então, eu posso levantar o nível da evidência e, ao final, inclusive, finalizar esta informação, né, com um nível de confiança alta, moderada, continuar baixa ou rebaixar em um nível esta confiança na evidência, né, ficando muito baixa a confiança. Muito bem. Então, em resumo, o sistema GRADE ele vai trabalhar desta forma, tá? Bom, agora nós precisamos então ir aos detalhes, detalhar, né, quais são os critérios em cada um desses elementos. Então, eu vou começar aqui, né, mostrando para vocês como que nós vamos aplicar, em que plataforma nós vamos aplicar essa certeza da evidência. Então, nós iremos lá no GRADE Pro, né, que é onde aplicamos, é uma plataforma que nos facilita para aplicar essa certeza da evidência. Então, aqui nós temos o site gradepro.org. Né? Então, aqui o primeiro passo que eu irei fazer é fazer um login. Tá? Então, eu já tenho uma conta, né, num outro e-mail, então eu vou vincular agora, para exemplificar, uma outra conta, né,
Então aqui estou colocando na conta que eu já possuo, né, o meu e-mail e a minha senha. Tá? Então é um cadastro rápido que se faz aqui no site. Né? Num primeiro momento ele pede se eu quero uma versão padrão, né, ou uma versão free, uma versão que eu tenho alguns benefícios aqui, né, que eu posso escolher um custo mensal ou um custo anual, né, que eu tenho um suporte do Grade Working Group, né, e acesso a algumas abas adicionais, ou a versão free. Né. Eu normalmente faço com a versão free, então vou escolher esta versão. Tá? Ele me pede aqui qual é a minha affiliation, né? Então se você é um estudante, você vai colocar aqui. Se você aqui um estudante, no meu caso eu sou professor, eu vou colocar nesta aba e vou colocar o meu vínculo: Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. Aí vou registrar. Tá? Escolher o pacote free e aí eu já estou dentro da plataforma. Tá? A primeiro acesso ele me dá um bem-vindo aqui, que eu posso olhar alguns vídeos aqui, né? E depois eu já então estou dentro da plataforma. Posso escolher o idioma em português, tá? Para quem quiser. Posso manter o idioma em inglês. E aqui primeira coisa que eu vou colocar é um novo projeto. Tá? Então, vou iniciar um novo projeto que eu vou chamar de aula Grade. Tá? Criei o projeto. Muito bem. Então, depois que eu fiz o projeto, né, eu vou fazer uma pergunta. Tá? Então eu posso adicionar perguntas aqui de intervenção, perguntas de diagnóstico, ou eu posso importar perguntas. Se eu estou fazendo uma revisão sistemática lá na plataforma da Cochrane, eu já posso importar diretamente aquele arquivo aqui para esta plataforma. Então, porque o Grade Working Group ele está vinculado à biblioteca Cochrane. Né? Então eu vou aqui, tá? Adicionar pergunta e intervenção. Então eu já tenho esse formato padrão aqui então deve-se usar, tá? Por exemplo, vacinas para BCG, tá? Em comparação a não vacinados para adultos não, para população em geral. Vamos supor, né, se eu estou verificando o efeito de um tipo de vacina, que é a vacina BCG, aquela vacina que nós tomamos logo após o nascimento, né, que fica aquela marquinha no braço, né, comparado à não vacinação, né, para que tipo de população? Eu quero que seja para toda a população, né, eu quero ter uma validade externa para toda a nossa população. Depois eu posso colocar um contexto, autores, né, enfim, eu posso... E aí vou salvar. Muito bem. Depois que eu fiz isso, né, eu dou 2 cliques aqui. Então, dentro da minha pergunta, eu dou 2 cliques. Tá? E aí, ele me abre essa aba aqui. Tá? Então, eu tenho aqui essas informações, ó, número de estudos, delineamento, risco de viés, inconsistência, evidência direta, imprecisão, outras considerações. Aqui são os resultados,
né, o sumário de resultados e a importância, né? Então, eu tenho que trabalhar desfecho a desfecho. Então, para esta questão de pesquisa, né, qual é o meu desfecho de interesse? Por exemplo, eu vou botar mortalidade. Mortalidade, tá? Abreviação mortes avaliados por número de óbitos, né? Aqui seria o tempo de acompanhamento desses estudos, né? Eu posso ter uma variação, uma média, uma mediana. Então vamos supor que eu coloque aí uma variação de 3 anos, tá? Até uma variação de 15 anos. Vamos supor que os estudos, o grupo de estudos que eu vou fazer a certeza, aplicar a certeza da evidência, ele tem esta variação de tempo de acompanhamento, tá? O meu desfecho, ele é dicotômico, ele é contínuo, ele é narrativo, ele está relacionado a um tempo para o evento, né? Então, como é mortalidade, eu vou colocar que é um desfecho dicotômico, né? Aqui, se eu tenho dados de meta-análise, eu vou colocar um efeito combinado, né? Se eu não tenho dados de meta-análise, eu coloco efeito não combinado, e aí eu vou ter que descrever, né, estas informações. Eu posso ter apenas um estudo, né? Então seria um estudo isolado. Então aqui são as opções que eu posso encaixar de acordo com o número de evidências que eu tenho, tá? Então eu vou colocar aqui um efeito combinado, que é normalmente como a gente vai ter esta informação, né? Ela vem de uma meta-análise, que advém de uma revisão sistemática. Muito bem, então vou salvar aqui, tá? Salvei. Depois que eu salvo, então eu vou, primeira coisa, eu vou escolher se os meus estudos, tá? Quantos estudos eu tenho. Vamos supor que eu tenho aí um grupo de 19 estudos, tá? Aplico, tá? E a primeira coisa que eu tenho que escolher é qual é o tipo de delineamento desses estudos, tá? Então, se são ensaios clínicos randomizados ou se são estudos observacionais. Se nós escolhermos estudos observacionais, né, eu tenho aqui o tipo de estudos observacionais, ó, se são séries temporais interrompidas, se são estudos antes e depois, que são as séries de caso, se são estudos de coorte, observacionais, estudos de caso-controle, se são estudos transversais. Muitas vezes nós temos um conjunto de evidências que ele vem tanto de estudos observacionais, quanto estudos de coorte, quanto estudos de caso-controle. Então, nós vamos escolher aqui o maior número de estudos do meu conjunto de evidência, ele é coorte, por exemplo. Então, daí nós vamos escolher o coorte, né? Ah, não, é transversal. Então, aí escolhemos transversal, tá? Quando nós temos como critérios de elegibilidade a informação proveniente de diferentes tipos de estudos, tá? Relatos de caso, caso-controle mais outros combinados ou outro delineamento. Daí nós teríamos que escolher aqui o delineamento, tá? No meu caso, eu vou colocar que são, neste exemplo, que são ensaios clínicos randomizados. Muito bem, tá? Então, este é o ponto de entrada, né? Eu escolhi aqui o tipo de evidência desta minha informação. E agora eu vou aplicar, né, a informação, aplicar o critério do grade,
né, para avaliar a certeza da evidência para os diferentes domínios aqui da certeza da evidência. Então agora eu vou voltar para a aula para ver cada um desses domínios. Tá? Muito bem. Então nós temos que definir, como vimos ali no site, qual é a minha questão de pesquisa, né? Qual é o meu perfil de pacientes ou a condição clínica de interesse, qual é a minha intervenção, né? No caso de estudos observacionais, qual é a minha exposição, qual é o meu comparador, e depois, desfecho a desfecho, nós vamos inserindo as informações. Tá? Então, normalmente temos uma série de desfechos, né, e um elemento que o grade vai pedir mais ao final ali da classificação é um ranqueamento, né, desses desfechos. Nós temos desfechos que são mais importantes que outros, né? Por exemplo, mortalidade seria um desfecho crítico, muito, muito importante, né? O mais importante de todos. Né? E assim nós temos outros desfechos, né? Há uma hierarquia de desfechos e depois a tomada de decisão ela vai ter que ser levada em consideração essa hierarquia dos desfechos, né? Porque nós podemos ter uma força de evidência melhor para desfechos que são menos importantes e maior para desfechos que são mais importantes, né? Ou vice-versa, enfim. Então, é assim que vai funcionar depois a recomendação. Muito bem. Então, começamos, como eu falei, com essa certeza da evidência. Né? Então, neste exemplo aqui, são 15 estudos. Né? Nós temos que colocar lá no grade se eles são ensaios clínicos randomizados, né? Ou se são estudos não randomizados. Né?